100.1 é... Rádio Polos de Alegria, um sucesso que vai até onde você está. Tá no ar. Momento Entrevista. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes da Rádio Polos da Alegria. Eu sou a Jéssica Nunes e nós estamos começando mais um Momento Entrevista. E hoje, no Momento Entrevista, nós vamos ressaltar a comemoração do Dia do Idoso, que comemora-se nessa data, 1º de outubro. E vale ressaltar que 1º de outubro foi o dia que marca a instituição da lei de número 10.741, né? Para a gente reforçar que ela entrou em vigor e é de fundamental importância a proteção desse público, que é o público idoso. E hoje nós estamos aqui com o assistente social Robson, da Casa Santa Zita, que vai bater um papo aqui sobre a Casa Santa Zita e como é a instituição. Então, Robson, seja bem-vindo ao programa. É um prazer enorme, né, te receber aqui. Prazer meu. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você, que é: como é feito o acolhimento para as novas moradoras da Casa Santa Zita? Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os ouvintes, né, da Rádio Polos de Alegria, a rádio mais tocada de Belo Horizonte, hein? Esse acolhimento, na verdade, há um tempo atrás, alguns anos atrás, ele era feito sob demanda espontânea, né? Então, às vezes, o idoso ele procurava a casa, né, e ali fazia todos os procedimentos para que ele fosse acolhido na instituição. Agora não, o idoso ou a família ele precisa procurar os órgãos, né, ou a regional, CRAS, né, e a central de vagas da prefeitura. Então, para o idoso ser acolhido, ele precisa passar por todo esse procedimento. Então, aí a central de vagas entra em contato com a instituição e a gente marca uma visita técnica, né? Aí é onde vai o assistente social, o psicólogo, a coordenadora da casa, o enfermeiro, para a gente poder visitar, ver como é que está a situação do idoso, para depois a gente dar um parecer técnico para a central de vagas, para o idoso ser acolhido. Bacana, que ótimo. E aí, pensando nisso, né, pensando que a gente está vivendo nesses tempos de pandemia, eu gostaria de saber como que está sendo o trabalho, né, realizado lá na Casa Santa Zita com as moradoras acolhidas nesse tempo de pandemia em relação ao bem-estar das idosas. Olha, Jéssica, assim, essa pandemia fez a gente refletir muito, sabe? Com certeza. A Casa Santa Zita, ela tem várias atividades. E ano passado a gente aconteceu muitas atividades na casa, inclusive passeios também, tudo pensando nesse bem-estar, né, para o idoso. Mas, com a pandemia, a gente teve que diminuir um pouco essas atividades, né, esses atendimentos, né? A gente tem toda uma movimentação dos voluntários também, que participam muito da Casa Santa Zita. Mas, se tratando de bem-estar, a gente refletiu muito na questão, realmente, o que é bem-estar, né? O que faz bem para nós mesmos, assim, porque às vezes faz um bem para a gente, mas não faz um bem para o outro, né? E a gente mudou um pouco essa questão do nosso atendimento lá com a pandemia, porque eu posso falar que foi um atendimento mais específico, assim, para cada idoso da casa. Por exemplo, eu recebia mensagens, às vezes, até da prefeitura mesmo: Robson, tem como mandar fotos das atividades que estão sendo feitas com o problema da pandemia? E aí a gente mandava algumas fotos, mas ao mesmo tempo eu colocava muito desse atendimento específico, né? Quais são esses atendimentos? Então, assim, são coisas pequenas que às vezes para nós também é uma coisa pequena, mas para a moradora é espetacular o que ela necessita naquele momento.
que faça um bem para ela. Então, às vezes, esse atendimento era uma idosa que, às vezes, queria comer uma comida diferente naquele dia, no dia do aniversário dela. É uma idosa que elas têm o costume de assistir programas religiosos diários, e às vezes a televisão não estava boa, o sinal não estava bom, então aí a idosa procurava, eu queria uma televisão nova, né? E aí a gente ia correr atrás para a gente conseguir a televisão nova para ela. Então a gente ficou muito nesses atendimentos, as atividades não pararam, mas também até quando tanta atividade faz um bem para a moradora, né? Até em atendimento com uma das moradoras, a gente conversou muito com isso, né? Ano passado a gente fez muita coisa, teve muita atividade, mas até quando isso é bom, até mesmo toda a movimentação da casa, de visitantes, de voluntários, teve períodos que a casa ficou muito cheia, né? E para quem conhece a Casa Santa Zita, são corredores bem curtos, assim, então a casa ficava muito cheia, então isso também trazia um pouco de incômodo para elas, essa questão dessa movimentação, né? A gente precisa entender que tem momentos na nossa vida, para nós mesmos, tem dia que eu estou na minha casa e eu quero ficar quietinho, não quero falar muito, né? Quero ficar no meu quarto vendo uma TV ali, quietinho. Então, o idoso também ele passa por isso, a questão de querer ficar um pouco mais calado, de querer ficar um pouco mais quieto dentro do quarto. Às vezes a gente se cobra, não, a gente precisa fazer atividade. A gente precisa sim, o idoso precisa estar em movimento, mas também até quando? Então, até a questão dessa movimentação deles na casa, a gente sentiu com a pandemia, eles não estavam fazendo mais fisioterapia, então a gente viu essa necessidade da fisioterapia retornar para casa nesse momento de pandemia. Né? A questão da movimentação, né? Do corpo para poder exercitar, né? E a gente sentiu essa necessidade. Mas tem algumas questões de algumas atividades que eles não querem fazer naquele dia. Sim. E isso também, quando a gente respeita esse espaço, isso é bem-estar, né? Então, a gente às vezes tem uma concepção de que, como a gente trabalha em instituição, trabalha na área social, a gente também precisa prestar conta de tudo que é feito dentro de uma instituição. Mas, às vezes, como a gente também tem todo um pensamento da gente tirar um pouco essa questão de instituição, dando exemplo até de uma nova acolhida que vai chegar para a Casa Santa Zita, quando a gente fez a visita, ela perguntou, mas o que tem na casa? Como é que é as coisas lá? É um quarto com várias camas, as camas são camas de hospitais. Aí a gente foi falar como é que é todo esse movimento dentro da casa. Ela ficou encantada, ela falou, nossa, eu achei que parecia com um hospital, a gente não quer transmitir isso, né? Então a gente colocou até a questão de, a gente está tirando ela de um local onde ela já mora há muitos anos para ir para um local novo, que já é um percurso um pouco complicado. Então a gente quer deixar a moradora o máximo de liberdade que ela puder ter. Então a gente foi colocando as atividades que são feitas, da questão de que não é obrigado, né? Quando a gente se sente vontade em fazer. As idosas, como a gente tem a capela dentro da instituição, ela é muito católica, e ela perguntou, não, as idosas elas rezam todos os dias, tem um terço, tem celebrações que acontecem na instituição, tem a Igreja Boa Viagem. Mas eu posso assistir missa na Igreja Boa Viagem? Eu falei, pode assistir. Então, dar essa liberdade. Isso para mim é bem-estar, né? Porque ela tinha uma visão de um lar de idosos, que a gente não pode fugir disso, é uma instituição, né? Mas que a gente tem que levar com um pouco mais de leveza mesmo, sabe? Esses atendidos. Deixá-los com uma liberdade. Eu acho que a liberdade é bem-estar. E esses atendimentos específicos, eu acho que é que marca o idoso, porque o dia que o idoso está com uma vontade de almoçar alguma coisa diferente, a gente acha que é uma coisa muito pequena para nós. Mas não é para ir. Quando ele usufrui daquela alimentação ali, ele agradece, ele fala pelo carinho, né, de ter olhado por ele. A gente vê que é uma coisa muito simples, mas que para ele é muito importante. Isso para mim é bem-estar. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Com certeza. Né? As atividades são importantes, né? Sim. Mas visando o bem-estar, eu acho que a liberdade é indícios de um bem-estar, sabe?
Nossa, isso é muito importante, né? Tudo isso que você ressaltou, falou aqui pra gente, e essa visão, né, de bem-estar é muito interessante mesmo, assim, pensar, né, por esses outros lados também, né? E aí, Robson, eu gostaria de perguntar sobre a questão familiar. Como que é? As moradoras têm contato com a família? Como que acontece a visita lá na Casa Santa Zita? Então, Jéssica, as moradoras, algumas possuem familiares, outras não. Agora, com a pandemia, né, as visitas estão suspensas. A gente está aí utilizando os meios tecnológicos, né, fazendo chamada de vídeos com tablets ou ligações, para o idoso estar podendo matar a saudade, né, e a família também matar a saudade da moradora. Mas antes da pandemia, a gente vem fazendo um trabalho muito bacana com relação ao fortalecimento de vínculos mesmo, né, entre os familiares. Então, acontece de ter algumas idosas que têm familiar, mas às vezes ele não é tão atuante assim na casa. E a gente foi fazendo esses atendimentos, até mesmo de uma experiência que a gente teve na casa de uma idosa quando ela estava fazendo 101 anos. E aí a família, a gente fez uma parceria com a família para a gente fazer uma festa para ela lá na Casa Santa Zita. Então os familiares ajudaram, levaram banda, teve banda ao vivo. E aí na semana seguinte eu perguntei para a moradora se ela tinha gostado da festa. Ela falou assim: eu gostei muito, mas eu ia gostar mais se eu tivesse ido na minha casa, né? E aquilo me tocou muito. Então a gente fez toda essa movimentação. Então esse familiar ele era ativo, mas um pedaço dessa família não ia com tanta frequência assim. Então a gente entrou em contato e a gente foi acompanhando e tentando fortalecer esses vínculos. Até que um dia a gente chegou na Casa Santa Zita, a idosa não estava porque ela tinha que passar o final de semana em casa, né? Que tinha anos que ela não passava esse final de semana em casa. E quando ela retornou, ela estava muito feliz. Mas também fez com que ela refletisse a questão de que ela também não entendia o porquê, que ela queria estar na casa dela, mas ela entendeu também que os filhos não conseguiam cuidar dela como ela estava sendo cuidada na casa. Isso foi muito legal da gente escutar isso dela também, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho também, não só com essa idosa em específico, mas com as outras moradoras, para a gente poder estar fortalecendo mais esse vínculo para que a família participe mais. Que ótimo, Robson. Muito bacana, muito legal. E agora eu gostaria, né, de pedir uma mensagem final, comemoração ao 1º de outubro, Dia do Idoso. Olha, essa experiência de trabalhar com o idoso para mim tem feito o Robson crescer muito, assim, né, como ser humano, como pessoa. A gente tem uma imagem do idoso, a minha imagem é totalmente ao contrário, né, de às vezes uma pessoa debilitada, mas não, é uma pessoa com mais conhecimento, mais vivida, com mais sabedoria, e eu quero levar isso para mim, né, às vezes eu brinco, quando eu estiver mais velho, eu quero estar melhor do que hoje. Eu sei que fisicamente a gente às vezes não consegue acompanhar. Sim. Mas eu acho que como pessoa, com sabedoria, com discernimento, eu acho que isso é fundamental e eu acho que o idoso traz isso com ele, né? Então, meus parabéns, feliz Dia do Idoso, vocês são muito especiais pra gente, faz a gente a cada dia estar aprendendo mais. Com certeza. Então, viva o Dia do Idoso! E a gente agradece a sua participação, Robson. Muito obrigada. As portas estão abertas aqui para você na rádio. E até a próxima entrevista, gente. É isso. Até mais. E tchau, tchau. E assim chegamos ao final de mais um programa da Rádio Polo de